Acabou minha passagem em Berlim, então estou partindo aqui agora para Colônia, que vai ser onde vai ser a Nuga. E eu saí cedinho de Berlim, peguei o trem na estação central, esse trem expresso rápido. O percurso é de 400 e poucos quilômetros, a gente faz em 4 horas. O trem ele vai ali, às vezes aparece a velocidade a uns 150 quilômetros por hora, 160. Então, olha como que ele vai rápido, sem parar, a gente chega rapidinho. E quero dar aqui esse vídeo aqui, fazer um parecer sobre a cidade de Berlim, né? Minhas percepções, o que eu vi lá, e eu considero que foi uma grata surpresa, me surpreendi positivamente com a cidade de Berlim. Eu já esperava que fosse legal, mas não tão legal assim, sabe? Porque é uma capital europeia, é a capital da Alemanha, o país mais rico da Europa. E quem assistiu meu outro vídeo aqui, que já foi colocado a respeito da visita no bunker, deixa eu arrumar o microfone para isso aqui não ficar pegando e não vazar, né? A cidade de Berlim, ela moldou o nosso mundo do jeito que ele é hoje. Vários acontecimentos moldaram o mundo do jeito que a gente vive hoje. Mas a cidade de Berlim houve um experimento que nunca houve na humanidade. Recente, né? Um experimento recente, assim, que é considerado, para mim, eu considero um dos maiores experimentos de todos os tempos da história da humanidade. Foi quando, na mesma cidade, a gente pôde avaliar o quê? Era o mesmo local, o mesmo terroir, que é a combinação, né, de ar, solo, umidade, temperatura, estação do ano. Porque uma coisa é você comparar helicóptero com beija-flor. Parece, mas não é. E o Dada Maravilha, ele falava que só ele e o helicóptero beija-flor paravam no ar. Então, você comparar coisas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, beleza. Quando você está no mesmo local e você fez um experimento social, ideológico, político, econômico, no mesmo local, com a mesma população, com as mesmas pessoas, com o mesmo pensamento, com a mesma época do ano, chovendo igual, você viu o resultado de cada um. E em Berlim isso aconteceu com a questão da divisão da cidade entre o socialismo e o capitalismo, onde de um lado você tinha o autoritarismo, um regime ditatorial, e o outro um regime liberal, um regime de livre comércio, de livre expressão. E você na mesma cidade dividiu os dois. E você viu o resultado de cada um deles. E aí, novamente, o meu vídeo lá do bunker, eu falei, expliquei, eu relatei o que aconteceu. As pessoas queriam fugir do socialismo, do ditatorial, do regime autoritário, para vir para o regime livre, para o regime capitalista, que era o lado leste de Berlim, lado oeste de Berlim, aliás, né? Berlim ocidental. Elas fugiam, tentavam de tudo, cavavam vários túneis e foi assim durante décadas eles tentando fazer esse tipo de coisa. E na cidade, depois quando ela foi reunificada em 1989, quando caiu o muro e aí depois ela em 90 realmente unificou tudo certinho, foi organizado, você vê ali a arquitetura da cidade diferente também. Então você vê aqueles prédios soviéticos que são sem nenhum detalhe, é tudo reto, chapado, sisudo, aquela coisa assim metódica, porque o objetivo de um regime socialista é que você não tenha a sua própria identidade, que você não tenha a sua personalidade, que você não tenha laços de família e religiosos. Porque o Estado é tudo, ele é soberano sobre você, ele domina você em todos os sentidos. Onde você estuda, o que você trabalha, o que você estuda, o que você tem que fazer, o que você tem que falar, o que você não tem. Então esse é o objetivo onde foi implementado o socialismo desde sempre, foi dessa forma e não foi diferente em Berlim, na cidade da Alemanha, aqui, né, na Alemanha toda, né, e em Berlim especificamente. Então você vê na arquitetura esse tipo de coisa. Na arquitetura não pode ter expressão, não pode ter personalidade. E aí era um regime ateu, o regime socialista aqui na Alemanha, da União Soviética. Isso não sou eu que estou inventando. Aqui naquele Hopon Hopoff, eles contam as histórias. Eu fui no bunker, escutei aqui histórias que eu nunca escutei na minha vida. Escutei aqui em Mol. Então era um regime ateu, tanto que a parte até hoje, mesmo 30 anos depois de cair o muro de Berlim, de ser reunificado, menos de um quarto das pessoas tem religião
nessa parte que era a parte oriental, na parte socialista. Porque realmente o objetivo é tirar a religião da pessoa. A religião é o Estado, o soberano é o Estado, quem manda em você é o Estado. Quem fala o que deve ser feito ou não é o Estado, não a religião, não o cristianismo. Então, a Alemanha é dividida entre o catolicismo e o luteranismo, né, que Martim Lutero veio daqui da Alemanha, criou a igreja protestante. Eles são bastante mais cristãos. Agora, no regime socialista não tem religião, eles eram um regime ateu e eles não preservaram a questão das catedrais, os símbolos religiosos que tinham ali, inclusive passaram a não ter mais cultos, missas, etc. E aí são museus, a parte oriental, aí a parte ocidental se manteve isso de alguma forma. Então isso foi bem claro aqui na cidade. Você vê aqueles prédios medievais do século XIX, XVIII, XVII, uns prédios, palácios incríveis, lindos. E aí você já vê esses outros construídos no pós-guerra do lado oriental, como que eles foram construídos. Não que o lado ocidental também não fez prédio feio com arquitetura modernista, tem muito prédio feio com arquitetura modernista, mas é uma cidade assim que você vai reparando, vai olhando para ela, ela é bem retalhada, assim, ela tem vários aspectos. Isso acho que engrandece a cidade, traz mais, digamos assim, personalidade, vida, para você refletir, para você olhar, para você tomar as suas decisões, porque a verdade, a gente não sabe de onde vem, a gente não pode polir a verdade, a gente não pode impedir que as pessoas falem, a liberdade de expressão, porque a gente nunca sabe de onde vem a verdade, e a verdade só existe quando a gente vê vários indícios, vários caminhos, várias formas dela chegar na gente, a informação, as notícias, e aí a gente encontra a verdade ali no meio de tudo. Porque quem já viu o filme 12 Homens e uma Sentença vai entender isso. São 12 homens para definir a sentença de um crime de um menino. São 12 homens com uma verdade de cada um. Ele escutou um que viu isso, um que leu aquilo, o outro que está querendo ir embora, o outro que não sei o que lá. E ali, depois de uma longa discussão entre 12 verdades, é achado a única verdade. Cara, esse filme pra mim é o melhor roteiro de todos os tempos. Fica aí uma dica pra você assistir, é incrível. É com Jane Fonda, que é o pai... Não. É o Fonda, que é o pai da Jane Fonda, né? Jane Fonda é a mulher. Aí o pai dela que faz esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Fonda também. Então, isso você encontra na cidade de Berlim. Uma coisa que eu sempre dou a dica e fiz um vídeo, vou gravar pro Instagram, é o Hoponhopoff, é aquele ônibus que você pega para você, tipo aquele ônibus inglês, né, de 2 andares ali, que a gente vê muito assim nos filmes e documentários e reportagens em Londres, mas tem em tudo quanto é cidade do mundo, que você fica ali naquele ônibus, tem a parte de baixo coberta e a parte de cima aberta. Quando tá chovendo, eles cobrem também, então você não deixa de passear. E ali você escuta a historinha, ele passa por todos os pontos históricos da cidade, sempre os principais pontos históricos da cidade. Algumas cidades têm mais, outros menos, até pelos acessos, às vezes os acessos não são possíveis, então toda grande cidade que eu fui, toda capital que eu fui, eu comprei o Hoponhopoff. Acredito que é um ótimo investimento, fica uma dica aqui para vocês, de vocês utilizarem o Hoponhopoff, porque, não sei, o objetivo que vocês estão viajando, eu estou viajando para me engrandecer, para voltar melhor do que eu era antes, para ter mais conhecimento que eu tinha antes, e você vendo as coisas em loco é totalmente diferente, então eu estou ali para ver histórias e tudo. Por exemplo, só vindo pra cá eu li um livro inteiro sobre a França. O da Alemanha eu não consegui, cara, não tive cabeça, eu li, sei lá, 1/4 do livro, mas li bastante coisa, li o contexto da construção da Alemanha, a unificação, depois a reunificação, o primeiro Reich, segundo Reich, terceiro Reich. Então, foi isso. Eu li sobre isso e fiz o Hoponhopoff ali em Berlim. Aí uma das coisas que eu fico triste porque eu estou a trabalho aqui, então o meu objetivo principal é trabalhar, é ver coisas para os meus negócios, para gerar conteúdo, para estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. E não consegui visitar os pontos turísticos, eu passei por eles pelo Hoponhopoff, então eu não consegui entrar nas catedrais, eu não consegui agendar, por exemplo, a visita ao parlamento alemão, que aí você tem uma cúpula lá de vidro que eles fizeram incrível, que tem como subir naquela cúpula. Eu não consegui visitar o monumento aos judeus, né, que foi feito, tem um memorial e tem um monumento feito, uma praça inteira, assim, disforme. É bem impactante aquilo ali. Eu vi do Hoponhopoff, vi de cima, assim, é bem impactante aquilo ali. Então dá para fazer muito mais coisas, mas ao mesmo tempo eu falo assim, não, isso aqui vai ser feito da próxima vez, aí eu venho com a minha esposa, venho com o meu filho, ele vai estar maior, a gente vai ver essas coisas juntos.
E é isso que eu quero fazer de uma próxima vez, assim como Paris. Quem tá vendo meus vídeos me escutou falando, cara, eu não visitei tudo, não voltei nos lugares que eu fui lá atrás para ver com o meu olhar de hoje o que eu vi lá atrás. E a cidade de Berlim tem muita coisa assim. Uma das igrejas mais, assim, simbólicas da cidade, fica bem no meio da cidade, perto do zoológico de Berlim, que ela foi bombardeada. Essa daí eu entrei, eu vi lá a igreja, aí eu filmei um vídeo que vai aqui no Shorts e vai no Instagram também. Tem Jesus Cristo ali que ele ficava no altar. Aquilo ali me impactou também bastante, porque ele ficava no altar, é grande ele, mais de 2 metros de altura, então tem umas fotos dele como que eram as missas com ele no altar. E foi bombardeado aquilo num ataque inglês na Segunda Guerra. Uma das coisas que eu vou pesquisar muito foi como que foi essas batalhas aqui em Berlim, porque ao Berlim teve ataque vindo de cima, né, da parte oriental, que foram os soviéticos, e por baixo, que foi a parte dos aliados da parte ocidental. Então, eles foram entrando junto na cidade, mas quem chegou primeiro na cidade, quem entrou primeiro foram os soviéticos e chegaram lá e a rendição da Alemanha foi feita pelos soviéticos. Então, eles chegaram antes a Berlim. E aí eu quero ver como que foi. Óbvio que teve muita coisa, muito bombardeio. A história da cidade toda gira em torno disso. E você vai escutando as histórias, ainda é muito recente. Se você for pensar, não faz 100 anos que aconteceu isso. Então, eles vivem isso até hoje. Depois passaram um período onde houve a Guerra Fria e aqui foi feito na mesma cidade, aconteceu do mesmo jeito, né? Aliás, que foi o começo do vídeo que eu falei lá, um experimento jamais existente, né? Que na mesma cidade você tinha um regime socialista e um capitalista. E eles viveram isso até 89, cara. Isso aí faz menos de 30 anos. Eu nasci em 87, menos de 40 anos, aliás, né? Eu nasci em 87, vou fazer 40 anos, então não faz nem 40 anos. Então todos esses resquícios, isso tudo acontece aqui também. A capital, ela foi transferida para Bonn, né, que é perto de Colônia, para onde eu estou indo agora. Isso eu também não sabia, eu também nunca parei para pensar, né? Achei que a capital foi Berlim, Berlim acabou. Não, o que acontece? Depois que os soviéticos cercaram a parte ocidental, e eles primeiro cercaram com arame farpado tudo e começaram a construir o muro, e aí demorou um tempo para construir o muro de Berlim, então a parte ocidental ficou totalmente sitiada, totalmente fechada. Para ter acesso para um lugar ou outro eram apenas alto escalão de americanos, ingleses, embaixadores, só isso. A população comum passou a não ter mais acesso, não podia ir e voltar de um lado para o outro. Então foi bem tenso tudo isso, você tinha entrada e saída dali por avião, por trem também era bloqueado e tal. Até pombos correios eles interceptavam, porque os soviéticos, né, os socialistas. Então, eles passaram muito tempo vivendo essa realidade, essa divisão na mesma cidade, e você viu que um lado ficou próspero, o outro padeceu, né? Pedeceu não, padeceu, o outro padeceu, ficou muito pobre, necessitado e tal. E aí eles transferiram a capital para a cidade de Bonn, que é ali perto de Colônia, porque o primeiro-ministro na época lá, quem foi eleito para reger a Alemanha Ocidental, ele era ali da região, era de Colônia, se eu não me engano ele já tinha sido prefeito de Colônia, foi uma das histórias que eu escutei, mas decorar tudo de cabeça é difícil, e ele escolheu Bonn. E aí um dos motivos que eles falam é que também, assim, eles não quiseram colocar numa grande cidade, porque eles imaginavam que um dia teria a reunificação. E quando tivesse a reunificação, como fariam com uma outra grande cidade, com toda a estrutura de embaixadas, de não sei o que lá, voltar tudo para Berlim? Então eles preferiram uma cidade pequena, que fosse ali momentâneo, para depois voltar. E aí foi isso. Então, em 90, quando houve a reunificação da Alemanha, eles organizaram tudo e aí voltaram todos lá. E aí foram construídas novas embaixadas, porque não tinha mais em Berlim. E a parte oriental continuou sendo a capital em Berlim, né? Berlim Oriental continuou sendo a capital da parte soviética, socialista, e a outra que foi transferida para Bonn. E também isso tem muito legal lá em Berlim, porque é um local onde tem as embaixadas tudo junto. Assim, quem já foi a Brasília sabe que tem um local lá em Brasília que ficam todas as embaixadas. É um local só para embaixada. Aqui meio que é isso, tem um bairro lá com praticamente todas. Você enxerga uma ou outra fora, então é a embaixada da Rússia, que era a embaixada da União Soviética, possivelmente a prefeitura, não sei o que era lá, que virou a embaixada da Rússia.
ou era, sempre foi, né, da União Soviética e depois ficou sendo da Rússia. Fica mais perto dos portões de Brandeburgo, a da Inglaterra também, e aí tem umas outras que ficam já tudo na mesma região, tudo ali uma próxima da outra. Do Brasil eu acabei não passando na frente, não vi. E tem umas praças gigantescas, assim, muito bonitas. Eu fiz um almoço na torre, essa torre era da parte oriental, da parte socialista, que eles construíram essa torre de TV imponente, grande lá, e hoje tem um restaurante, tem uma visão lá, muito legal, assim, é uma torre bem bonita, mais de 300 metros de altura, se não me engano tem 324 metros de altura, é maior que a Torre Eiffel, por alguns metros, mas é maior que a Torre Eiffel, e tem essa bola no meio que eles chamam de Sphere, que foi onde eu almocei, que também fiz um vídeo aqui e mostrei para vocês como foi o almoço. Acabei não comendo a comida berlinense, né, de Berlim mesmo, então tem alguns pratos típicos de Berlim. Preferi comer um hambúrguer, preferi visitar os supermercados, fiz muito os lanches nas estações de trem, porque aqui tem muito lanche na estação de trem. Eu já estou dando essa dica já há um tempo, já falei várias vezes, até no meu Instagram há 2 anos atrás. Então a dica aqui da Alemanha, eles têm muita lanchonete. E são padarias, lanchonetes que vendem tudo que você imagina para consumo rápido, assim, para grab and go, né? Para pegar e levar, take away. E tudo de qualidade, croissant, pão, chocolate. E os pães deles, eles têm muito tipo de pão, muito, com todo tipo de cereal, de grãos, combinações. Então, por exemplo, hoje no café da manhã eu comi um pão no estilo italiano, que era rúcula, tomate e mussarela de búfala. E um pão deles lá cheio de grãos lá e tudo, um cappuccino e um croissant, que aí já é francês, com um recheio de pistache. Além de outras coisas que eles têm aqui, dos rosbifes, dos embutidos deles, de salsicha. Então fiz o meu café da manhã de ontem, foi um pãozinho com a linguiça, com salsicha e cebola caramelizada. Esse foi o meu café da manhã de ontem. Você encontra de tudo quanto é tipo de sanduíche e sempre vai ter algum vegetal. Então o pão é de alta qualidade, tem vários grãos, vários cereais ali, várias coisas, sempre de qualidade. A maioria é de fermentação natural, outros que não são de fermentação natural são frescos, não é que vai o fermento biológico, mas tudo bem. Então, contanto que seja fresco, não seja aquele de supermercado que dura meses. Então os pães sempre são incríveis, frescos, macios, gostosos. E sempre recheados com diversas coisas. Então tem carne, tem peixe, tem salmão, tem embutido, tem salsicha, tem de tudo. E tem de coisas do mundo inteiro aqui, então. E nas estações de trem sempre tem, elas são gigantes, é muito estruturado. Você está vendo aqui, olha a estrutura que eles têm ferroviária, é uma das maiores e melhores do mundo e mais antigas, na Alemanha, em Berlim. E aí eu estou indo, por exemplo, agora do Düsseldorf, a estação central lá é incrível, em Colônia é incrível, e assim vai indo. Em Frankfurt é incrível, eu vou para Munique, eu tenho certeza que é incrível. Então veio para a Alemanha, cara, as estações de trem, não só as principais, as centrais, as outras, porque eu fui numa outra estação de trem lá em Berlim, não sei o que lá, sei lá o que, também era gigantesca, tinha tudo lá, você podia comer, tinha banheiro, tinha tudo, em tudo. Então foi isso, comi hambúrguer na Alemanha, comi lá um Smashed Burger, gostei, era uma rede assim bem popular, casual dining, que é tipo Outback assim, mas de hambúrguer, madeiro aí no Brasil, esse é o estilo de restaurante, chama-se casual dining, tipo assim, um jantar casual, como se fosse na sua casa, a luz é baixa, não tem luz no teto, aquelas mesas assim mais altas e tudo, então era uma hamburgueria, tava lotado, cheio de criança, cheio de jovem, assim, muito gostoso o hambúrguer. Faltou um salzinho, uma pimenta, na hora que eu coloquei ficou perfeito, tomei uma cerveja, aí sim eu tomei uma cerveja de Berlim, uma cerveja Weiss, né, de trigo, adorei, a menina até falou, eu prefiro a Pilsner, que é mais leve e tudo, ela falou assim, mas as mulheres preferem mesmo a Pilsner e os homens preferem a Weiss. Então tomei uma cerveja berlinense, não tomei um monte, tinha um lugar mais típico ali de Berlim para eu ir, só que era bem mais caro, tinha fila na porta, ia demorar mais para sair. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou economizar tempo, vou economizar dinheiro, vou comer um hambúrguer, porque eu faço tour de hambúrguer, os lugares que eu vou eu quero comer hambúrguer, eu sou fã de hambúrguer, adoro hambúrguer, faço hambúrguer e gosto de comer hambúrguer, então as cidades que eu vou eu busco comer hambúrguer. Comi na França, comi aqui, em toda cidade que eu vou eu como. Em Nova York, né, terra do hambúrguer, eu fiz tour de hambúrguer lá, então valeu a pena, eu gostei. E é isso, acho que foi um resumo legal aqui da cidade de Berlim, tem mais um monte de coisa. Com o tempo vou lembrando, e você que vai me acompanhar aqui por muito mais tempo, com certeza em outros vídeos eu trarei outras lembranças, outros insights, outros aprendizados aqui da cidade.
O senso de segurança é enorme, você anda assim na rua tranquilo, qualquer hora da noite, você anda sossegado. Não quer dizer que não vai acontecer nada com você, não quer dizer que não aconteça alguma coisa, não quer dizer que a cidade é perfeita, não é perfeita. Todas as cidades têm problemas, mas não é que nem no Brasil. Latrocínio, assassinato, gente morrendo, não é assim, furto, gente pegando. Não é assim que funciona. Você pode ter um azar, etc. Pode ter furto, né? De tirar de você e você não perceber. Mas, na medida do possível, a cidade organizada, limpa. Ai, mas eu fui em Berlim, tinha uns papéis no chão. Um lugar ou outro tem mesmo, cara. Tem, acontece. Novamente, não tem a perfeição. A cidade inteira gigante, ela é gigante, o tamanho dela. Você acha que tudo ali é tudo perfeito? Não. Tem uma coisa ou outra. Mas, na medida do possível, cara, uma cidade incrível, maravilhosa, organizada. Outra coisa. A estátua que eles têm lá, que foi a Elsa, que é de ouro, cara. Ela é de ouro, a Elsa, que é a deusa da vitória lá, sei lá, é alguma cultura, não lembro qual, se era celta, se era germânica, sei lá, romana. Cara, ela fica assim, ó, a vários metros de altura, uns 30, 40 metros de altura. Ela é gigante, ela é linda. Ela foi construída, ela foi feita por uma vitória da Prússia, né, do reino da Prússia que tinha aqui contra os franceses, os dinamarqueses lá e tal. Eles fizeram essa estátua da vitória. E aí quem colocou naquela praça lá em cima foi o Hitler quando ele assumiu e tudo. Então, ele que colocou ela lá em cima e ela fica numa praça, inclusive perto da casa do presidente, assim. E ela é do século XIX. Cara, é muito linda, muito bonita. As vestes delas estão assim, tipo, voando, pegando vento, assim. Ela é de ouro. Aí tem os canhões dessa batalha lá do século XIX que estão ali e tal, naquele monumento. A praça ao redor dela, agora na saída da cidade de Berlim, o trem passou, eu consegui vê-la assim, porque é uma rotatória. E tem várias ruas que saem dela. Cara, sensacional. O Palácio de Brandeburgo também é muito bonito, muito legal. E na sexta-feira que eu cheguei aqui era feriado, então tava lotado ali a região, o pessoal na rua comendo, bebendo, tomando cerveja, os jovens pra lá, pra cá, a cidade comemorando, tocando Pink Floyd ali perto do Palácio de Brandeburgo, I Wish You Were Here, né? Palácio não, os portões de Brandeburgo. Eu não consegui parar ali na frente, olhar. O segundo dia choveu ontem, era muito frio e muita chuva, então eu me virei do jeito que pôde. Tem ruas comerciais, aqui tem também uma KaDeWe, né? KaDeWe, KaDeWe, que tá comprimido assim, porque é KaDeWe, aí KaDeWe, que é tipo uma galeria Lafayette. Quem já foi em Paris já sabe. Em Nova York lá tem aquela galeria gigante que tem lá em Nova York. Esqueci o nome, cara. Gente, a memória não tem como lembrar tudo, né? Mendes? Não é. Cara, sumiu da cabeça. É muito legal, lojas de luxo, assim, já no térreo, um monte de coisa, e cada andar é um tema. Então o fone de comida tava lotado, todo tipo de comida, tudo. E aí tem estandes de chocolates, de donuts, de café, de macarrão, coisas da Alemanha, da Suíça, da Itália, da França, de tudo quanto é canto. Aí a parte de utensílios domésticos também maravilhoso, assim, tipo um monte de coisa. Uma das coisas que eu reparei aqui é que café de cápsula acabou aqui. Tinha até um standzinho da Nespresso, mas a maior parte lá não era a máquina de cápsula, era a máquina de café de moer na hora. Tinha até um stand lá completo lá da Jura, que a Jura é uma marca suíça, e tá até o Roger Federer lá, que é suíço, né, tenista, e sendo a garoto propaganda da Jura lá. Então eles estão investindo muito, moinho de café para você moer seu café. Então isso vai chegar no Brasil, é uma tendência, é uma das coisas que eu estou observando aqui. Então muito legal. Aí tinha um empório lá com vários ingredientes muito bons, assim, e um lugar incrível, pessoas comendo, almoçando, restaurantes. Aí tinha umas partes assim de tipo vendinha assim, né, de mercado, só que chique, né, assim, com as geladeiras lá com um monte de carnes, e carnes especiais, salsichas especiais, linguiças especiais. Muito, muito, muito legal essa KaDeWe. Aí eu fui num outro lá que é o Sony Center, se eu não me engano, que é um prédio lá que diz que ficava meio que no limbo ali da divisão da União de Berlim Oriental e Ocidental. Então ficava ali, aí é um terreno perdido, eles construíram um negócio gigante, tem um parque da Lego ali dentro. Dentro são vários restaurantes com conjunto comercial,
muito bonito, é uma arquitetura assim moderna, né, contemporânea, de vidro e aço, assim, muito bonita, muito bonita. A parte do Muro de Berlim tem várias partes que estão preservadas. No outro vídeo eu mostro melhor para vocês. Então, estão ali preservados. Eles preservaram alguns locais, o muro onde ele ficava, como que dividia ali, fora os memoriais. E pô, é uma coisa assim bem bucólica na hora que você passa, você olha e você imagina que durante décadas aquilo ali ficou dividindo as pessoas, a cidade, a famílias, conhecidos. E viver desse jeito, imagina, né? Então, tem essa parte do muro é na parte central que eu tô falando, porque a cidade foi toda rodeada, né? Então, com certeza na periferia deve ter alguma outra coisa também. E fora que vários pedaços do muro foram para vários lugares do mundo. Então, quando eu fui a Fátima, em Portugal, lá no Santuário de Fátima, também tem um pedaço do Muro de Berlim, porque uma das previsões da Nossa Senhora de Fátima era a União Soviética, o socialismo, o que ele ia fazer com o mundo. E aí o Papa, o Karol Wojtyła, né, que foi o João Paulo II, lutou tanto contra isso. Ele viveu isso dentro da Polônia. Ele viveu primeiro o nazismo dentro da Polônia na época da guerra, e depois ele viveu o socialismo dentro da Polônia quando os soviéticos dominaram lá. Então é isso. Olha, falei pra caramba, 25 minutos. Eu vou fazer uma mudança de curso aqui porque o meu trem é para Colônia, Berlim-Colônia. Eu achei que ele parasse em Düsseldorf. Tem trechos que ele faz isso. O meu, no caso, não para em Düsseldorf. Eu tô com mochila e tô com mala. E isso daqui, e esse sobretudo, e lá dentro da Nuga vai fazer calor. Então eu não sei como tá a questão de maleiro, eu não sei se eu vou ter acesso ao setor VIP ou não. Tem que falar com um, tem que falar com outro, aí de repente tem que pagar lá, sei lá para quando deixar a mala. Então eu vou aqui parar, descer numa cidade aqui do lado de Düsseldorf, que é antes, então é como se fosse assim, né? Colônia tá aqui, Düsseldorf tá aqui, a cidade tá aqui. Então, para eu descer até Colônia e voltar, pior, né? Então é melhor eu já descer aqui, pego um trem, vou para Düsseldorf, deixo no hotel as malas, porque o check-in é só 3 horas da tarde, agora são 11 horas da manhã. Não, 20 para as 11. 20 para as 11 da manhã. Aí eu deixo a mala lá, deixo tudo lá, porque eles sempre permitem deixar e tal, né? Sempre tem uma salinha ali para deixar. Aí vou para Nuga, meu sócio vai estar lá, ele chegou, já está passeando, foi na Catedral de Colônia agora, na missa de manhã, não sei se ele pegou a missa ou só foi na Catedral. Eu vou de novo na Catedral, que foi um dos contatos que eu tive assim mais profundos com Jesus Cristo. Inclusive vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque aqui na igreja central ali dos ingleses lá, que foi bombardeada, ela foi mantida o que sobrou, né? E eu não concluí, né, aquela hora. A cúpula dela foi destruída, então eles celebraram algumas missas, tinham algumas fotos ali de missas que foram celebradas com a cúpula aberta, cara. Depois eles fecharam, agora eu reparei de fora, é fechado a parte ali de baixo, só para que você fique ali meio que num mausoléu ali embaixo. E esse Jesus Cristo que ficava no altar, esse Jesus Cristo, ele não foi destruído completamente, ele está sem braço, com o rosto meio danificado, então essa estátua de Jesus fica ali no mausoléu. Ele ficava no altar e aí eles construíram do lado uma capela, que aí sim, onde acontecem as missas e tal. Outra coisa, ali perto do Muro de Berlim, ali onde tem os bunkers e tudo, eu entrei numa capela e tava ali tocando um pessoal tocando violino e fazendo uma orquestra ali e tal. Cara, que coisa mais linda. E eu olhei ali crianças e pessoas e alemães e turistas ali olhando aquilo. Eu falei, o mundo tem esperança, cara. Eu falei assim, isso aqui é Jesus na vida, no coração das pessoas. Elas estão aqui hoje num feriado, dentro de uma capela, escutando pessoas, artistas tocando violino em nome de Jesus Cristo, num lugar sagrado de Jesus Cristo, numa capela católica minha. Então, cara, existe esperança, e depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, esses contatos com Jesus Cristo, assim, eu considero que eu tive o Davi direto com ele, aqui na Alemanha, da outra vez, dessa vez, nesses lugares que eu visitei, catedrais, capelas, igrejas, e eu sinto muito a presença dele, até porque imagina como foi essa batalha espiritual que esse país viveu nos últimos 100 anos, cara, com tanta coisa que aconteceu aqui. Então eu consigo ter essa sensibilidade e sentir tudo isso aqui. Bom, quase meia hora aqui, falei, espero que você tenha gostado, comente o que você achou, o que você não achou, se tiver alguma dúvida, sempre estou olhando aqui os comentários. Amanhã às 7 horas da manhã a gente está aqui de novo.